Os tucanos apresentaram ao PSB exigências para que seja sacramentado o apoio à candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. A principal é a participação formal na aliança, ideia rejeitada pelos petistas que querem apoiar Lacerda. Conversa conosco o presidente estadual do PSDB, deputado Marcos Pestana. Bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez aqui no seu programa, prazer enorme. Deputado, dar publicidade às exigências foi uma forma de pressionar o prefeito Márcio Lacerda no momento justo que o PT está na discussão interna? Não, de forma alguma. O Márcio tem sido um grande parceiro, é um amigo e tem uma profunda identificação com a forma tucana de governar. Na verdade, é uma negociação pública. Nós precisamos prestar contas às nossas bases, ao nosso diretório, às pessoas que têm referência no PSDB, porque o PSDB não é um partido qualquer. É o maior partido de Minas Gerais, nós temos 156 prefeitos, a maior bancada na Assembleia Legislativa, inclusive sua presidência, 8 qualificados e combativos deputados federais, temos o governador Anastasia e temos o maior líder de Minas Gerais e de Belo Horizonte, que é Aécio Neves. O Aécio, nas pesquisas, quando se pergunta às pessoas qual o líder que mais influencia na formação da sua opinião, da sua intenção de voto, o Aécio fica em primeiro lugar com 4 vezes mais que o segundo, que é o Fernando Pimentel. Agora, deputado, uma coisa é fato, existe um cabo de guerra, existem dois lados puxando, que é o PSDB e o PT, que são parte hoje da prefeitura, estão aí discutindo essa aliança, e o cabo de guerra é o próprio prefeito. Isso é digamos, uma imagem nítida, pelo menos para quem está acompanhando os acontecimentos. É preciso resgatar. Sim, a tendência, a articulação teve, logo depois que o senhor apresentou as exigências e disse quais eram as condições do PSDB para a participação da aliança, a tendência, a articulação do PT decidiu pelo apoio a Márcio Lacerda, mas fez a ressalva de que não quer o PSDB no palanque, não quer o apoio formal do PSDB. Naturalmente, a decisão não é da articulação, haverá uma decisão final em março. Mas como é que o senhor viu essa, uma tendência que é considerada aí o fiel da balança nessa discussão interna do PT? Como é que o senhor viu essa posição? Primeiro, nós não propriamente entregamos ao prefeito exigências. São 8 pontos, diretrizes, expectativas do PSDB, porque nós achamos que nós temos que reinventar a aliança por BH. Então são negociáveis? Não, e o prefeito disse à imprensa que todas as reivindicações, todos os pontos apresentados são altamente razoáveis. E nós temos um estilo muito light, um jeito de fazer política que não é presa a ortodoxias, a posturas radicais. E o PSDB é um partido de negociação, de diálogo. E a conversa foi muito boa, a conversa que nós tivemos na sexta-feira. Na verdade, é preciso recuperar as raízes dessa aliança de 2008. O que ocorreu? Ela não surgiu do nada. Havia um ambiente de parceria entre o governo de Minas, liderado por Aécio Neves, e a Prefeitura de Belo Horizonte, liderada por Fernando Pimentel. Nós consolidamos muitas vitórias. Eu fui secretário de Saúde, nós tínhamos independente, era modelo para o Brasil, eles falavam em Brasília. Que engraçado, quando estourou aquela crise no Rio, entre governo federal, governo estadual e governo municipal, era César Maia Garotinho e Humberto Costa, ministro da Saúde, do PT, eles falavam assim, Minas que é modelo, lá é PT na prefeitura e PSDB no estado, mas vocês trazem tudo em conjunto, conversado. Então havia essas parcerias geradas no governo Aécio e no governo Pimentel, criou um clima, um ambiente, isso não surgiu de nada, num passe de mágica. Quer dizer, havia um ambiente de cooperação que era bom para a cidade. Naquele momento, nós chegamos à conclusão, porque a pergunta certa, as pessoas fazem a pergunta errada, portanto, elas acham a resposta errada. A pergunta certa não é o que é bom para o PSDB, o que é bom para o PT, o que é bom para o PSB. É o que é bom para a cidade e para a população. Política é uma ferramenta, é um instrumento, não é fim em si mesmo.
Os partidos devem servir... O senhor acha que o eleitor tem uma percepção positiva dessa combinação? Olha, eu tenho uma convicção, tinha em 2008 e tenho para 2012, que independente, porque nós não estamos tratando de eleição presidencial, eleição de governo do Estado. Nós ganhamos as 3 últimas eleições do governo estadual, no governo estadual. Nós perdemos as 3 últimas eleições presidenciais. Mas naquele momento o foco é na cidade. O povo é pragmático. O senhor acha que uma prefeitura, a disputa de uma prefeitura como numa cidade como Belo Horizonte, que é uma cidade importante e estratégica, dá para se ignorar? Os partidos ignoram completamente 2014? Por exemplo, uma das preocupações nessa lista de condições que vão ser negociadas, que o PSDB apresentou, é a exposição do senador Aécio Neves. Isso não tem nada a ver com o projeto presidencial dele de 2014? Isso é uma questão... sempre a nossa referência é a população, o cidadão, o eleitor. O interesse dele, essas velhas e complexas discussões ideológicas, políticas, não interessam ao cidadão lá no aglomerado, lá no bairro. Ele quer saber de melhorar a vida, ele quer saber de resolver problema. Quem é a melhor pessoa para resolver a questão do metrô? Quem é a melhor pessoa para ativar o Hospital do Barreiro? Quem é a melhor pessoa para conduzir a ampliação ou mudança do anel rodoviário? Quem é a melhor pessoa para melhorar a qualidade da educação? Quem vai cuidar da limpeza urbana, quem vai cuidar da manutenção das ruas, do transporte, do preço da passagem do transporte coletivo, enfim, as pessoas comuns que estão aí trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da vida, elas são pragmáticas, elas não têm essa polarização ideológica, se dá no nível das lideranças partidárias. Aqui nós fizemos uma aliança que deu certo em torno do Márcio Lacerda, resultou numa administração aprovada, com grande aprovação popular, e onde há um bom padrão de gestão pública. Então, agora, o que nós faríamos? Nós avalizamos, não a articulação. Eu acho muito engraçado que exatamente aqueles que radicalmente se colocaram contra Márcio Lacerda e contra a aliança, porque essa aliança, o principal protagonista foi Aécio, que tem 24% de indicação como a maior liderança de Belo Horizonte. Muito lá atrás vem o Pimentel com 6%. O Patrus fica muito mais atrás. Então é o seguinte, o que nós íamos fazer? Os 2 artífices dessa aliança foram Aécio e Pimentel. E agora entra com peso o governador Anastasia, em torno de um prefeito que saiu bem, que é o Márcio Lacerda, um grande executivo, um empresário, uma pessoa com sensibilidade política e social. O que nós íamos fazer? Depois de 4 anos compartilhando um projeto de poder, cada um ir para o seu lado e lançar a candidatura própria, na verdade, quem reclama é quem sempre foi contra. Me lembra muito uma vez que chegou um jogador craque novo no Flamengo, o Romário falou assim, impondo regras, determinando formas de conduta, ele falou assim, já chegou agora e já quer andar na janela? Né? Então tem gente querendo... Esse pessoal, o Patrus e outros mais, estão pondo o primeiro pé no degrau do palanque que nós fizemos. E as nossas reivindicações, as 8 reivindicações, são altamente razoáveis. Primeiro, coligação formal, porque a população tem o direito de saber quem está apoiando o Márcio Lacerda e está dentro do projeto. Então não tem, é um absurdo esse negócio de informalidade, e isso já é uma questão resolvida. Em relação ao vice? Não está em xeque. Em vice, é uma coisa quase tautológica, quase óbvia. O que nós falamos no documento? Que tem que ser um vice que encarne o espírito de aliança. Ou seja, não pode ser um vice que na primeira semana vai estar pensando na sucessão de 2016 e trabalhando sua candidatura. Tem que ser um vice que some, não divida, que crie concórdia e não divergência, conflito permanente. Nós tivemos uma experiência traumática com o Roberto Carvalho. E o espaço? O espaço dentro do... Nós temos uma presença importante no governo Márcio Lacerda, algumas secretarias, alguns órgãos importantes, mas o espaço ainda é desproporcional com o peso político do PSDB em Minas e em Belo Horizonte e com a importância do Aécio e Anastasia na eleição do Márcio. Agora, quando se fala assim, você tocou nesse ponto, são coisas quase óbvias que nós estamos falando, que o vice tem que somar,
que ele tem que ter interlocução com porque todos os atores. Começa Esse negócio a haver do uma Aécio, mudança do Aécio, discurso de integrantes do PSDB sobre a questão do vice. O vice que vinha sendo tratado... Não, o vice vai ser indicado pelo PT, o PT fazendo parte da aliança... Não, mas no nosso documento nós não especificando... Não tem, quer dizer que não tem nenhum, porque alguns integrantes do partido... Não, a entrevista coletiva que eu dei foi muito clara. Não importa se é do PT, do PSDB ou de outro partido, podia ser a Luzia Ferreira, podia ser o próprio Valfrido, podia ser de outro partido que não PSDB e PT. O que importa não é isso, nós criamos um perfil. Tem que ser um perfil que tenha diálogo com todas as forças. Nós não somos masoquistas, nós não queremos um vice que fique nos hostilizando 4 anos. Tem que ser um vice que ajude um Márcio a compor a maioria na Câmara de Vereadores, a harmonizar a equipe de trabalho. Agora, deputado, quando você tocou na questão de TV, Aécio na TV, isso é um direito do eleitor, do cidadão. Nós não estamos fazendo nada escondido, não tem nada errado, não. Aliança por BH... Na verdade, eu estou perguntando se isso não é estratégico para ele em 2014. Não, e se não existe uma preocupação nesse sentido. Não, de forma nenhuma. Nesse momento... você tem que ser transparente, límpido, verdadeiro com a população. Então tem que chegar lá, se a aliança se consolidar, tem que chegar lá o Márcio Lacerda, defender o programa, aí apareceu o Anastasia, o Aécio, o Pimentel, o Patrus, e dizerem à população, todos nós estamos em torno dessa proposta, porque ela é melhor para a cidade, para o futuro das pessoas que moram em Belo Horizonte. Isso é transparência, isso é verdade para o eleitor, para ele estabelecer a sua opinião, consolidar suas convicções e amadurecer a sua intenção de voto. Então não tem nada de mais nisso. Quando o senhor fala assim, eu fico pensando, por que PT e PSDB são tão visceralmente adversários se eles, em tese, como o senhor disse, são capazes de apresentar sem, digamos... incoerência, um discurso de que, olha, nós temos um projeto para a população e ele é comum aos dois partidos? Primeiro, isso é uma polarização formada desde 94 pelas eleições presidenciais. Então a questão não é tão programática assim? Não, porque os dois partidos são de natureza social-democrata. É diferente, por exemplo, de democratas e republicanos nos Estados Unidos, ou de trabalhistas e conservadores na Inglaterra, ou do Partido Socialista Operário Espanhol e o PP na Espanha, que são um partido claramente liberal-conservador e outro partido na esfera da social-democracia. O PT, a ironia do destino é que o PSDB e o PT vêm da mesma matriz social-democrata, com caminhos diferentes. Então, as distâncias, o esforço do Patrus na polarização retórica de ontem é risível. Quer dizer, ele vinha falar um governo que ganhou 3 vezes a eleição, um governo aprovado, um líder que fez uma transformação social profunda, ele vinha com essa linguagem como se os pobres precisassem de tradutor, intérprete. Só para esclarecer o telespectador que não leu o jornal, eventualmente não leu essa notícia, não é? Foi um comentário que o Patrus fez sobre as diferenças entre o PSDB e o PT. Qual que é a voz dos pobres? Foram as 3 eleições consagradoras do Aécio, majoritariamente na população mais pobre. O pobre não precisa de ninguém para traduzir ou interpretar o seu sentimento, não. Ele sabe escolher. E ele escolheu Aécio Neves e Anastasia nas 3 últimas eleições. Ele escolheu o Márcio Lacerda, contra a opinião do Patrus, contra a opinião de correntes que ainda hoje se colocam. O que acontece? Em nível nacional foi diferente, né? Escolheu o Lula por 2 eleições, depois escolheu a Dilma. Isso, e escolheu antes o Fernando Henrique, ganhou no primeiro turno do Lula em 2 eleições. Pois é, mas há 3 mandatos, assim como em Minas, né? Tem 3 mandatos consecutivos do PSDB. As pessoas sabem identificar onde estão seus interesses imediatos. Se está bom, o governo fica, se as pessoas estão se sentindo insatisfeitas, a mudança vem. Isso é natural na alternância de poder. E eu estou muito tranquilo. É muito engraçado isso. O PT tem... Eu sugeri que fosse contratado um colegiado de psicólogos. O PT está precisando de um divã coletivo, porque ele sente um sentimento de culpa aqui em Belo Horizonte
profundo. E ele está num conflito de identidade, porque antes não privatizava, agora privatiza. Antes era contra a reforma da Previdência, agora é a favor da reforma da Previdência. Antes era radicalmente contra o PROER, aí o Lula oferece como modelo de equilíbrio do sistema financeiro o PROER para o Obama. Antes era contra a lei de responsabilidade fiscal, agora todo petista fala em superávit primário e responsabilidade fiscal. E agora a aliança de BH, nem todos eram a favor, mas um zero, agora todo mundo está começando a ficar a favor. Então, assim, é muito contraditório o PT. O PSDB não. Eu consigo explicar. Eu fui eleito pela primeira vez há 30 anos atrás, vereador em Juiz de Fora. Eu consigo, com a concordância ou não do interlocutor, explicar coerentemente cada uma das minhas posições em cada eleição, em cada votação, em cada tema. Que isso é uma característica do partido ou do senhor? Não, do partido. O partido é absolutamente coerente. O PT, qual o problema? A Carta aos Brasileiros do Lula em 2002 rasgou o programa clássico do PT. E aí os militantes históricos ficam meio atordoados. Então, eles têm uma dificuldade de aceitar, e não tem nada demais. Nós tivemos uma convivência na campanha em 2008, o Aécio e o Pimentel fizeram isso com convicção que era o melhor para a cidade, né, e com base numa experiência comum. Já em São Paulo não funcionaria, porque não tinha esse ambiente, esse clima. Não funcionaria lá. Mas aqui havia uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Estadual. Esse foi o caldo de cultura que gerou a eleição do Lacerda. São Paulo, falar um pouquinho de São Paulo, já Sim. que São Paulo tem aí um viés, acaba tendo um viés nacional, porque envolve personagens nacionais do PSDB, que é o caso do José Serra. Ele declarou hoje pelo Twitter e reafirmou, e depois o governador Geraldo Alckmin fez uma declaração à imprensa que vê com bons olhos a decisão do José Serra de participar das prévias do PSDB lá para disputar a prefeitura de São Paulo. Isso facilita, o senhor diria que isso facilita o projeto do senador Aécio Neves de ser candidato à presidência da República, ou se, eventualmente, José Serra torna-se aí o próximo prefeito de São Paulo, isso coloca em evidência e pode vir no futuro a trazer novamente José Serra no caminho de Aécio Neves. Como é que o senhor vê essas possibilidades? Primeiro, feliz o partido que tem quadros como o Serra e o Aécio. O Serra é um dos mais qualificados homens públicos que esse país tem, estudou durante toda a sua vida a economia brasileira, se dedicou à administração pública, teve um desempenho fantástico em todos os cargos que ocupou. É uma pessoa com espírito público, preocupado com o Brasil, e agora se coloca toda essa história, toda essa experiência a serviço da população de São Paulo, e feliz São Paulo por poder ter um prefeito, e ele com um gesto de grandeza vai disputar a prévia, mostrando essa renovação do PSDB com um ambiente participativo lá em São Paulo, e feliz é São Paulo de poder ter uma alternativa como Serra. Eu acredito que o Serra refletiu profundamente para tomar essa decisão. Ele é uma pessoa extremamente responsável, sério, e eu acredito que ele está fazendo uma opção radical, até porque ele teve que se afastar da prefeitura na sua primeira eleição como prefeito de São Paulo, com 1 ano e meio para ser candidato a governador. Certamente não seria bem recebido um replay. Ele certamente está convencido que é uma experiência para 5 anos. 1 ano de campanha e 4 anos de gestão. Eu acho, então, que ele não faria, que ele não repetiria a dose. Nós estamos falando da maior cidade, a maior cidade do país, com 20 milhões de habitantes, um dos 5 orçamentos. O orçamento da cidade de São Paulo equivale ao orçamento do Rio e de Minas Gerais. Mas é justamente um cargo por isso que eu estratégico. estou colocando assim, como é que o senhor vê, inclusive, o fato de, se eventualmente ele se tornar de novo prefeito,
Isso Não, eu coloca em acredito que evidência não, e no ele horizonte, tem não, ele... grande apoio da mídia paulista? Não, isso Se não, isso não é. não seria um problema Não, pro é uma Aécio? tese muito conspirativa e tal. Não, eu acho que o Serra fez uma opção clara, entendeu que o ambiente no PSDB, todo o PSDB é muito grato, tem uma enorme admiração pelo Serra, pelo papel que ele desempenhou ao longo do tempo. Ele foi nosso candidato 2 vezes a presidente da República, foi prefeito da capital paulista, foi governador de São Paulo. Poderia ter sido em 2006, ele seria o candidato em 2006, se quisesse, optou pelo governo de São Paulo. Então é um quadro primoroso, mas que nessa vaga histórica, nesse ciclo, havia uma sinalização clara da esmagadora maioria do partido. Eu cheguei a cunhar uma imagem, quer dizer, 9 entre 10 tucanos, ao olhar para o futuro, viu o retrato do Aécio. Então, ele percebeu, e eu acho que o momento de consolidação dessa percepção foi uma frase do presidente Fernando Henrique, quando ele caracterizou o Aécio como o candidato óbvio. Então, eu acredito que o Serra, ponderando todas as coisas, e nós corríamos muitos riscos na eleição de São Paulo, com dimensão nacional, porque não só é um ponto de apoio importantíssimo, de vitrine de gestão, a maior cidade do Brasil, com um mega orçamento, não só isso é importante, como também, se o Serra não fosse candidato, o Kassab e o PSD desgarraria definitivamente, migraria, seria difícil um retorno. A negociação já vinha o próprio acontecendo, né? Kassab verbalizou isso, eu não estou falando nenhuma novidade, nenhuma indiscrição analítica. O Kassab verbalizou isso claramente. E a grande novidade política em 2011 foi a criação do PSD. Além da polarização PT-PSDB, que se confirmou mais uma vez na eleição de 2010, a novidade em 2011 foi a questão da fundação de um partido com um peso relativo muito grande já de início e com uma interlocução com o PSB de Eduardo Campos. Então, aqui no Brasil, muita gente dos antigos fala que a política está perdendo a arte. Tem pessoas que acham, e às vezes eu vejo alguns trogloditas aqui no debate municipal, acham que política é rugby, vale tudo, é boxe. Não, política é esgrima, é xadrez, são movimentos sutis. Se você neutraliza um movimento do adversário, não necessariamente um movimento ofensivo, às vezes num movimento defensivo você prepara o futuro. Quer dizer, é preciso lembrar mais de Tancredo e Ulisses e não desses Quarterbacker que tem aí de futebol americano. Dos novos filósofos da política. Não. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu conversei com o deputado federal Marcos Pestana, que é o presidente estadual do PSDB. Nosso assunto aqui, o PSDB nas eleições de Belo Horizonte, a participação, a mais que provável participação na aliança do prefeito Márcio Lacerda e também um pouco sobre a definição do José Serra de ser candidato à Prefeitura de São Paulo e como que isso pode se refletir no projeto do senador Aécio Neves de ser candidato à presidência da República. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.